Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Pedro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a moderna teoria de carteira. A gente vai apresentar também ao final um aplicativo que eu desenvolvi também para calcular a parte de escolha ótima. Então peço que vocês prestem bastante atenção, entendam com algum afinco aí o que a gente vai propor. A aula vai ter uma duração um pouco mais longa, né, do que é de costume em vídeos, né? São mais ou menos 40 minutos. Mas é isso, pessoal. Não tem como a gente desenvolver um assunto de suma importância dentro de um pouco ou pequeno espaço de tempo. Então apertem os cintos. Já espero que tenham se inscrito no canal. É muito importante a sua inscrição e também já deixe seu like para que mais pessoas como vocês possam chegar a esse vídeo, tá certo? Então vamos ao que interessa. Também peço que se concentrem e uma boa aula a todos. Então é o seguinte, primeira coisa, né? O que a gente vai falar sobre hoje, né? O que é a moderna teoria de carteira, o que e como fazer a otimização da escolha de um portfólio, e eu vou mostrar algumas aplicações. Então assim, o que é a moderna teoria de carteira? Facílimo de desenvolver. A moderna teoria de carteira, ela fala sobre a diversificação. Então, até Markowitz, na década de 50, fazer o seu paper no Journal of Finance, pouca gente entendia o papel da diversificação na escolha de um portfólio. Então, existia ainda na época o que a gente chamava de Equity Premium Puzzle. O que é esse tal de Equity Premium Puzzle? Simplesmente é um puzzle, que é algo que em inglês significa sem solução, né? Um mistério, um desafio. Então era um mistério de que o mercado americano tinha um prêmio para quem se aventurava nele acima da renda fixa. E essa renda fixa tinha ali um retorno que não necessariamente era tão relevante assim. No entanto, pouca gente colocava todos os seus investimentos dentro da renda variável americana, ou seja, dentro de ações, né? Isso fazia com que os pesquisadores ficassem encucados, né? Ou seja, como é que pode, dado que a renda fixa paga tão bem, por que as pessoas costumam e insistem em não investir tudo que possuem na renda fixa? Principalmente porque no longo prazo, na renda variável. Principalmente porque no longo prazo a renda variável bate muito a renda fixa aqui nos Estados Unidos. Então o Markowitz se debruçou sobre o tema, né, pensou e desenvolveu aí uma teoria que explica de forma bastante contundente esse puzzle, que na verdade se demonstrou um problema não tão complicado assim do ponto de vista analítico. Do ponto de vista matemático, a gente vai ver que a solução não é tão simples quanto se pensa. Depois vamos entender o papel da otimização, né? Como a gente, com base na moderna teoria de carteira, ou na teoria moderna, né, de portfólio, como a gente faz essa escolha ótima e algumas aplicações. A nossa biografia principal é o livro do Elton e Gruber, que é um livro de moderna teoria de carteiras e análise de investimentos. Eu acho que é um livro assim, fundamental para quem quer entender um pouco o papel das finanças. Eu vou indicar aqui quais são os capítulos importantes para a nossa leitura, né? Na verdade, ele começa, né, falando, principalmente na seção 1, sobre o que é a variância de uma carteira de investimentos. Nos capítulos 4 e 5, ele discute o que é o risco. No capítulo 5, como compor carteiras eficientes. E no capítulo 6, técnicas para calcular a fronteira eficiente. Então ele explica ali. A única coisa que eu não gosto muito do livro é o matematiquês, que infelizmente, por não querer abraçar a álgebra matricial, acaba complicando mais do que ajudando. Então, se eu fosse passar a vocês aqui uma indicação, eu faria a indicação de vocês lerem o capítulo 7 desse livro, o capítulo 8, que aí fala sobre a correlação, e o capítulo 9, que explica
também as técnicas de determinação da fronteira eficiente. Então seriam leituras aqui obrigatórias para a gente chegar na aula de hoje, né? A partir da qual a gente quer entender a escolha ótima de carteira, que será dada na seção 3. Então essa aqui seria a seção 2 do livro, e na seção 3 teremos então o que nos espera, que é o capítulo 10, 11 e 12, que nos ajudará, principalmente o 10 e o 11, a como explicar e como montar a nossa escolha ótima, tá? Então sejam bem-vindos e vamos explicar um pouco sobre a moderna teoria de carteira. Então a moderna teoria de carteira, como já tinha falado, nasceu com Markowitz, lá no seu paper, se não me engano, de 58, no Journal of Finance, que fala sobre essa discussão, né? Como foi possível que você tinha, até então, na economia, um puzzle, né? Uma dúvida que parava ali. Por que os agentes sempre escolhiam não colocar todos os seus ativos, por exemplo, numa carteira de mercado? Então, fazia-se uma análise desse tipo aqui. E aí, quando se identificava, por exemplo, que havia um padrão diferente, você tinha aqui no espectro de retorno-risco sempre um padrão que uma carteira aqui, ó, tinha um retorno maior em relação ao seu risco, já uma carteira 2 tinha um retorno menor em relação ao risco. E a dúvida é, por que alocar aqui ao invés de alocar aqui? Não faz sentido você escolher um retorno menor. Era isso que os pesquisadores na época entendiam, né? Lembrando que as finanças ainda estavam caminhando nesse período e tudo que havia nas finanças ainda não tinham sido incorporados na economia. Inclusive Markowitz, quando sentou para fazer o seu doutoramento, teve pela frente o famoso Milton Friedman, que lhe deu ali uma boa surra de oratória, perguntando, né, e tentando entender o porquê que ele estava querendo defender um doutoramento em economia, dado que aquele assunto não era economia. E o Markowitz, se eu não me engano, ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 92. Deixa eu confirmar essa informação aqui, que é sempre bom, né? Laureado com o Prêmio Nobel em 90, junto com outros 2 autores. A gente vai falar um pouco sobre quem foram os autores que receberam esse laureamento em 90 junto com Friedman. Nossa senhora, que demora, hein? Vamos ver aqui. Então, 90, Markowitz junto com Merton e Miller e o William Sharp tiveram seu doutoramento, tiveram suas teses por conta da pesquisa em finanças laureadas com o Prêmio Nobel, né? Então isso é super importante, né, para a gente tentar entender o papel das finanças dentro do mundo econômico. Então havia essa dúvida e Markowitz conseguiu desanuviar a teoria com base no que ele desenvolveu. E o que ele desenvolveu foi bem simples, né? Escolha ótima. Na verdade, não foi só ele que falou sobre isso. A gente tem um modelinho de Fischer de 1930 que mostrava a escolha intertemporal. E a escolha intertemporal, ela dizia que os agentes não necessariamente escolhiam consumir tudo num período único. Então aqui seria a escolha em T mais 1, aqui a escolha em T. E eles geralmente tinham uma dotação aqui de determinado ativo A, uma dotação inicial, e poderiam fazer trocas mútuas e alterar a sua dotação. Aqui seria
a nova dotação B, com base em quê? Com base de tal sorte que B seria a renda no período B, mais a renda do período A, menos o consumo do período A, vezes uma taxa de juros. Então, Fischer em 30 já explicava o papel dos juros, né, que é o valor do dinheiro no tempo. No entanto, os juros por si só não explicam a alocação em ativos financeiros. Por quê? Por mais que você queira entender o retorno, existe uma coisa chamada risco, que muita gente negligenciou na análise de portfólio. E o que seria o tal do risco, né? O risco para as finanças é uma coisa bastante simples do ponto de vista de estatística. Todo mundo que já estudou um pouco de estatística sabe que você, quando analisa uma distribuição de probabilidade, por exemplo, uma normal de média 0 e variância sigma 2, sabe que ela seria centrada em 0, simétrica, e a variância determina exatamente o tamanho dessa distribuição, né? Até que ponto é verossímil a gente pensar 1,96 à esquerda, 1,96 à direita, unidade de desvios, para poder ter a mesma métrica aqui de x. Até que ponto é plausível a gente pensar que esses valores aqui de x irão acontecer, né? Esses valores de x só irão acontecer caso a variância da distribuição seja próximo ou não desses valores. E a estatística diz que com 95% de probabilidade, 1,96 unidades de desvios à esquerda ou à direita contempla toda a distribuição. Assim sendo, quanto maior a variância ou o desvio padrão, maior será a incerteza sobre o resultado dessa variável aleatória. E como bem discorreu Fischer e como bem discorreu Markowitz, o mundo das finanças ou o mundo econômico possui uma subjetividade, uma incerteza grande. Nesse sentido, os agentes, a partir da teoria de von Neumann-Morgenstern, eles podem ser avessos, neutros ou amantes ao risco. Nesse sentido, agentes amantes ao risco não fazem tanto sentido assim. Agente neutro ao risco também não. A grande maioria dos agentes são avessos em grau maior ou menor. Nesse sentido, toda vez que você imputa uma determinada incerteza sobre o investimento, o valor da utilidade esperada ou a utilidade desse investimento que a gente vai chamar de loteria se reduz com base na ótica de um agente neutro ao risco, avesso ao risco. Continuando, se os agentes então são neutros, são avessos ao risco, como otimizar então a escolha de um portfólio? Tá certo? Então, se os agentes são avessos ao risco, em um mundo com agentes avessos ao risco, como otimizar um portfólio? Então, o que o Markowitz montou? Ele foi o primeiro a montar esse probleminha aqui, ó, de minimização de risco ou maximização de um determinado retorno, tá? Então ele poderia minimizar o risco sujeito a um determinado retorno, ou seja, sujeito que o retorno seja maior ou igual que um retorno barra. Simplesmente é assim. Então a gente precisa entender como calcular o risco, como calcular o retorno e como a gente monta um portfólio. Então um portfólio nada mais é do que pesos que serão alocados
em oportunidades de investimento A1, A2, A3 e A4. E mais, cada oportunidade de investimento pode ser mapeado dentro de um espaço risco-retorno. O que é o risco? Seria simplesmente a sua variância dentro da raiz, ou seja, o seu desvio padrão. Quem que é o retorno? Basta você calcular qual é o retorno desses ativos ao longo do tempo. Então, se você tem lá preços do ativo A1, um período T igual a 1, até o preço do mesmo ativo até um período T grande, o retorno é simplesmente, você pode calcular o log retorno, por exemplo, log de preço de A1, log de preço de A1 em T grande, e fazer simplesmente a subtração desses logs. Então, log de um menos log do outro. Então, log de P de A1T menos log de P de A1 daria uma proxy bem próxima do retorno desse ativo. Nesse sentido, é bastante simples a gente continuar fazendo essa análise sem nenhum tipo de dificuldade, né, teórica nem prática, de construir log retornos com base nas características dos ativos. E quem seria um risco? Seria simplesmente a nossa boa e velha forma de retorno no período I menos o retorno médio dividido por N menos 1 ao quadrado elevado a meio ou dentro da raiz. Simplesmente isso, simples assim. Caso você faça retorno diário e queira anualizar, basta você multiplicar por raiz de 252. Tá certo? Porque você estaria pegando o retorno anualizado aqui nesse período diário, depois você transforma esse retorno diário em retorno em risco anualizado. Bom, com base nisso, a gente precisa então só reescrever essa minha conta aqui, limpando toda a tinta, em uma nova conta com o verdadeiro formato matemático da coisa. Então eu quero minimizar o risco, que seria P' sigma P' sigma P sujeito a P' 1 ou P' x, né, maior ou igual que R barra. E aí é o seguinte, o que é sigma, né? Sigma é a minha matriz de variância-covariância. Então, onde sigma é igual a matriz de variância-covariância do meu portfólio. Nesse sentido, toda vez que você for fazer a otimização de uma carteira, você vai olhar para a matriz de variância-covariância. E aí é um ponto importante que a gente vai fazer um exemplo simples 2 a 2, depois a gente vai partir, por exemplo, dentro aí de um caso de N ativos. Então, no exemplo mais básico possível, exemplo 2x2, temos dois ativos, então vamos pensar, suponha que tenhamos dois ativos, e aí eu vou dar retornos. Retorno do ativo 1 igual a 10%, retorno do ativo 2 igual a 15%, risco do ativo 1 igual a 10%, risco do ativo 2 igual a 25%, e nós temos uma coisa chamada correlação. A correlação desses ativos vai dar em torno de, vamos botar aqui, 0,5 ou 50%. Calcule a escolha ótima
com base em um retorno mínimo de, vamos botar aqui, de 12% ao ano. Então, esse cálculo aqui não é tão complicado. Eu quero minimizar o risco, né? Então, eu quero minimizar a variância. O problema de vocês é que ninguém sabe como é a fórmula da variância. Então, vou explicar para vocês. Então, primeira coisa, eu tenho pesos, que eu vou chamar de W, P eu prefiro chamar de P. Então, P1, eu quero calcular a variância, né, de P1 vezes X1, mais 1 menos, vou chamar só de P, né? Dado que isso aqui é um portfólio, né? Então, P, 1 menos P, X2. E eu tenho que o retorno, P vezes 10%, mais 1 menos P vezes 25% vezes 15%, tem que ser maior ou igual que, cadê? 12%. Então vamos ao que interessa. Então vamos lá. Nesse sentido, eu tenho que saber qual é a variância desse portfólio. A variância desse portfólio vai ser igual a π ao quadrado, variância de x1, mais 1 menos π ao quadrado, variância de x2, mais, aí é que muita gente erra, p, 1 menos p, desvio padrão de x, desvio padrão de 1, desvio padrão de 2, que a gente já sabe qual é, vezes a correlação, que é 50%. Então, se eu fosse calcular aqui essa fórmula, ficaria π ao quadrado vezes, vamos pegar a nossa calculadora, né? Que ninguém precisa saber fazer essas contas de cabeça. Então, vamos lá. Achei minha calculadora aqui. Então vamos lá. Vai ser 10% ao quadrado. Eu já sabia quanto é que dava, não precisava ter pegado a calculadora. Mas não é 10%. Ah, sim, é 10. Então 0,01 mais 1 menos π ao quadrado vezes 25%, né? 0,25 ao quadrado vai dar 0,625 mais P, 1 menos P, que multiplica 10%, 10% vezes 25 dá 2,5, vezes 50%. Então isso aqui vai ficar 0,01 de P ao quadrado mais 1 menos P ao quadrado, 0,0625 mais P1 menos P de 0,025, que multiplica 50%, que vai dar 0,0125. Sujeito, então quero maximizar essa conta aqui, sendo que eu tenho uma restrição. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, sujeito a 0,1 de P mais 1 menos P 0,15 maior ou igual que 12%. Então isso aqui é, para quem lembra, você vai montar um lagrangiano bastante simples, tá? Esse lagrangiano vai ser essa minha função objetiva aqui, a minha função de P, menos multiplicador de Lagrange, vezes essa minha restrição de P, menos a minha restrição de positividade.
tá? Então é assim que eu monto o meu lagrangiano. Passo para o lado de cá e boto o sinal de menos, ou passo para o lado de cá e boto o sinal de mais. Em síntese, não vai alterar o resultado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui em relação ao meu argumento principal, que é em relação a P. Então, quando eu derivo igual a zero, vai ficar 0,02P mais 2, 1 menos P, 0,0625 vezes menos 1. De onde que veio esse menos 1, professor? Regra da cadeia, não esqueça. Aqui seria interessante vocês abrirem o produto para não ter que fazer a regra do produto, que vai ficar 1 menos 2P, multiplica e depois deriva, vezes 0,0125. Isso aqui é só da principal, menos lambda, que vai multiplicar quem? Essa derivada aqui. 0,1 menos 0,15 igual a zero, tá? Então, o primeiro resultado, obviamente, vai depender da minha função de Lagrange. Então, vou copiar essa minha pontinha aqui, vou colocar aqui, para a gente responder o resultado. Perfeito. Vamos botar aqui para cima. Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar 0,02P mais 2 vezes, mais 2 não, menos, né? Então, vamos botar mais 2P vezes 0,0625 menos 2 que multiplica 0,0625 mais 0,0125 menos 2P que multiplica 0,0125 igual a menos 0,05 lambda. Pronto. Vamos juntar o que tem em P e o que não tem, a gente passa para o outro lado. Então vamos somar aqui. Então, nossa, o celular tá uma porcaria. Pronto. 0,02, 2 que multiplica 0,0625 vezes mais 0,0125, 2 que multiplica mais. Então eu fiquei com 0,17P, matou, e aí 2, 0,0625 vezes 0,125, 0,0125 menos CHS, então menos 0,1125 igual a menos 0,05 lambda. Então 0,17P igual a menos 0,05 mais 0,1125. Legal? Aqui é lambda. Para achar o resultado, obviamente você precisa derivar em relação a lambda. Quando eu derivo em relação a lambda igual a zero, eu chego ao resultado dessa minha restrição aqui. E aí eu posso trabalhar com igualdade para tentar facilitar a minha vida, né? Então, facilitando um pouco a vida, eu sei que 0, deixa eu pegar aqui. Né? Então o que eu sei? Eu sei que 0,1P menos 0,15P é igual a 12% menos 15%. 15, beleza. Então vai ficar menos 0,05P
igual a menos 3%, P igual a 0,03, 0,05 div 0,6. Então vamos ver se essa conta vai fechar. Então 0,17 vezes 0,6, que seria o peso, né? Que seria igual a menos 0,05 lambda mais 0,1125. A conta está fechando, né? E ela fecha desde que isso aqui vai dar 0,102 igual a menos 0,05 lambda mais 0,1125. Então 0,1125 menos, então vai ficar 0,105 igual a menos 0,05 lambda. Então lambda é igual 0,05 div a 0,21. Bom, nesse sentido, caso você tenha obtido aí uma restrição, né, desse processo, você chega ao resultado de otimização a partir dessas duas contas aqui. Então, preço seria igual, o peso seria igual a 0,06 e a razão, né, esse lambda aqui que nos dá a relação risco versus retorno, né, que seria o preço sombra, seria igual a 0,21. Então a gente consegue atingir esse retorno mínimo, né, de 12% com base aí nessa restrição. É claro que é um problema com dois ativos, a gente vai ver que com mais de um ativo a coisa não fica tão interessante assim, tão fácil. Mas, meus caros, a sorte que a gente tem aqui, ó, uma poderosa ferramenta que pode nos auxiliar muito aí nesse processo, que é as ferramentas de edição, né? Então aqui eu vou calcular para a gente qual seria a escolha ótima de uma carteira com base em uma determinada... Nossa senhora, o que eu vi aqui? Então vamos lá. Vamos fechar, vamos rodar o documento. Vai demorar um pouquinho, tá? Então vou fazer uma pausa até esse documento rodar. Bom, até agora o meu computador ficou meio travado, não sei o porquê. Então vamos manter aqui dentro do PowerPoint. A ideia é que vocês consigam resolver esse mesmo problema e vocês vão encontrar a seguinte relação. Quando forem fazer a alocação de ativos, né, calcular o risco-retorno, vocês vão identificar a seguinte relação. Vocês teriam o ativo A, o ativo B, uma combinação convexa desses ativos, aqui o retorno, aqui o risco. E aí, quando vocês forem fazer esse processo de otimização, vocês percebam que P', que é a nossa variância, é uma fórmula quadrática que gera no processo uma fronteira eficiente que seria a combinação de todo, seria a combinação convexa de toda do par risco retorno, dado que esse risco seja mínimo. Assim, essa combinação convexa ela vai ser transformada numa parábola, mais ou menos assim, ó. Onde em cada ponto dessa fronteira aqui, ó,
na parte de cima dela, né, no hemisfério de cima, você teria uma combinação que faria sentido para você. E mais, caso você queira fazer um investimento, você poderia fazer a escolha de um investimento qualquer, de um determinado ativo, com base na construção dessa fronteira. Como? Bom, primeiro, você precisa fazer algo que o Sharpe desenvolveu, que seria o seu índice, que nada mais é do que o retorno de um ativo I menos o retorno do ativo livre de risco divididos pelo risco desse ativo. No caso, você poderia escolher a máxima, o ponto aqui dessa parábola que desse a maior inclinação, e aí você, ao definir o intercepto como o ativo livre de risco, você definia aqui, ó, a reta de investimentos eficientes. Então, qualquer combinação dentro dessa reta de investimentos, né, a inclinação dessa reta é o índice de Sharpe, ou alfa, né, faria sentido dentro de um campo de investimentos. E mais, você ainda consegue fazer a avaliação caso um agente seja avesso ou não tão avesso ao risco assim. Por exemplo, se você tem agentes avessos ao risco, o comportamento deles seria assim. Então, o tangenciamento deles seria bem aqui, com um risco pequeno e um retorno consideravelmente não tão grande assim. Já se eles forem não tão avessos assim, ó, o tangenciamento dessa fronteira poderia se dar um pouco mais alongado, né? Tem algum ponto aqui, desculpe a falha no desenho aqui, mas o tangenciamento poderia se dar de uma forma que essa fronteira fosse mais deitada, né? Vamos tentar desenhar isso aqui de uma forma mais profissional, para não ficar tão feio aqui assim, né? Então, vamos desenhar essa hipérbole assim. Então aqui eu tenho caras bem avessos ao risco, né, que tenderiam a tangenciar mais ou menos assim. Então ele tangencia mais ou menos assim, né? E tem um outro cara que não é tão avesso ao risco assim, que ele tende a tangenciar mais ou menos aqui, ó. Então, com uma nova combinação de risco-retorno. Então, foi assim que ele construiu essa curva aqui. Então, teria a forma: o retorno do ativo I seria o somatório do ativo livre de risco, mais a variância da sua carteira dividido pela variância da carteira de mercado, vezes RI menos RF. E mais, você poderia estimar essa inclinação, que aí é o que a gente finaliza a nossa aula, com o que ele chamou, o próprio Sharpe chamou de CAPM, que nada mais é do que um modelo de precificação de ativos de capital, que é dado por essa fórmula aqui, ó, RI igual ao retorno livre de risco mais um beta, que multiplica o excesso do retorno da carteira de mercado. Então, RM menos RF divididos, se é o excesso de retorno, pelo risco da carteira de mercado ao quadrado. Legal? Essa é a fórmula aqui do CAPM, onde o beta nada mais é do que a projeção ortogonal do seu ativo I sobre a carteira de mercado, ou a simples fórmula de covariância dos retornos da sua carteira com os retornos da carteira de mercado, divididos. Opa, não sei de onde que eu tirei isso aqui. Vamos corrigir isso aqui para não fazer bobagem, que eu estou pensando numa coisa, estou respondendo, estou pensando em outra. Pronto, agora sim, divididos pela variância da sua carteira de mercado. Então, basicamente isso seria a fórmula do seu beta. Com base nesse beta, você consegue então calcular ativos financeiros
e o seu retorno. Além disso, o beta traduz aí parte importante do processo de redução, né, de risco, né, porque ele traduz ali para a gente como que seria uma boa métrica de redução de riscos, né? Então, se você quer tentar reduzir risco, você poderia simplesmente calcular um beta ali que fizesse sentido para vocês. Então, um beta cujo risco de mercado fosse menor. Além disso, o que a gente percebe? A gente percebe que quanto mais ativos a gente insere na nossa carteira, menor tende a ser o risco dela, né? Porque você consegue, com base na correlação ou na covariância dos múltiplos ativos, reduzir o risco. Vamos botar aqui o risco, aqui o número de ativos, e você consegue reduzir o risco da sua carteira em 2 pontos. Esse aqui é o risco específico, né? Então vamos botar aqui o risco específico, e aqui seria o risco sistêmico ou o risco de mercado. Então você consegue eliminar esse risco aqui especificamente, e esse aqui se mantém. Cara, uma super teoria, um super insight que vai permitir com que vocês consigam andar de forma bastante interessante sobre esse processo. Infelizmente, o meu aplicativozinho não está funcionando, como vocês podem ver. Eu vou encerrar o vídeo e vou agradecer e vou deixar aqui algumas aplicações. Então, a primeira aplicação é fazer a análise no R, inserir a reta de investimentos de mercado, construir a fronteira eficiente e calcular os pesos ótimos na ordem invertida, tá? Então a gente vai fazer essas aplicações no próximo vídeo. É isso, deixe seu like e compartilhem o máximo.